Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta nossa quinta aula, nós vamos continuar os nossos estudos relativos ao artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. Na aula anterior, tivemos a oportunidade de iniciar estas pesquisas, onde vimos que o artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, ele respeita ao tempo efetivo de prestação pessoal de serviços do empregado para o seu empregador, o que nós comumente chamamos de jornada de trabalho. Vimos também que os períodos em que o empregado encontra-se prestando o serviço militar obrigatório ou se recuperando do evento acidentário, são computados como tempo efetivo de serviço para fins indenizatórios e de estabilidade. Com relação à indenização, nós não temos muito a dizer, porque ela é a contraprestação determinada para tentar minimizar os efeitos danosos de um evento em relação ao trabalhador. Ou mesmo a empresa se a culpa pelo dano e se o dano foi a ela dirigido. Na seara do serviço militar obrigatório, indenização alguma existe nem com relação ao empregado, nem com relação ao seu empregador. E muito menos nenhuma estabilidade que advenha deste momento. Com relação ao acidente de trabalho, que é aquele que está intimamente ligado com a prestação pessoal de serviços ao empregador e que, portanto, tem causa exclusiva do ambiente do trabalho, este tem algumas consequências indenizatórias, mas não estabilitárias. E por que eu digo que não existe consequência estabilitária com relação ao acidente do trabalho? Porque precisamos entender, em primeiro lugar, o que seja estabilidade. A estabilidade, ela não existe mais no ambiente trabalhista brasileiro. Mas, professor, a gente está acostumado a ouvir sempre esse termo, estabilidade, durante toda a nossa convivência juslaboral. E por que o senhor está dizendo que a estabilidade não existe mais? Porque a estabilidade no ambiente seletista, ela existia apenas e tão somente para aqueles empregados que, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, contavam com mais de 10 anos de prestação pessoal de serviços a uma mesma empresa ou a um mesmo empregador e que não quiseram, à época, optar pela novidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que substituiu a antiga estabilidade destes trabalhadores. Portanto, a estabilidade ela permaneceu vigente no arcabouço legal brasileiro até que o evento prescricional tivesse aplicação sobre
a mesma. E isso ocorreu porque, à época, a jurisprudência e a doutrina nacionais entendiam que a estabilidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ela remanescia por um lapso temporal de 30 anos e que durante todo este período o empregado poderia pleitear as consequências de sua estabilidade por não ter optado em 1988 pelas parcelas fundiárias que a substituiriam. Ora, em 2018, a Constituição da República Federativa do Brasil completou 30 anos de sua publicação, da sua promulgação. E, portanto, a estabilidade deixou de existir. Mesmo porque, atualmente, a doutrina e a jurisprudência, com um certo acerto, englobam as parcelas fundiárias em toda a gama dos direitos trabalhistas de cada empregado. E, portanto, a prescrição atual, mesmo das parcelas fundiárias, deixou de ser trintenária para estar apenas englobada no quinquídio em que a prescrição dos demais direitos, como veremos em estudo posterior, permaneceu ativa. Então, não existe mais no ambiente legislativo brasileiro a figura da estabilidade. O que nos resta para assegurar alguns direitos relativos ao contrato individual do trabalho para os trabalhadores é o que nós chamamos de mera garantia de emprego. E qual é a diferença da mera garantia de emprego para a estabilidade? É uma questão bastante simples, embora há confusão muito grande de operadores e até de aplicadores do direito com relação a essa situação. A estabilidade, ela é sempre permanente. Ela não está vinculada a um evento de natureza rápida, provisória. Não é mesmo? Então, o que acontece? É um erro crasso, um erro que a gente nunca deve cometer, mas que, infelizmente, é verificado com certa regularidade nos ambientes judiciários brasileiros, é considerar-se o termo estabilidade provisória. A provisoriedade é incompatível com a estabilidade como estamos a definir. Portanto, não se pode entender como válido o termo estabilidade provisória. O que existe é mera garantia de emprego. A mera garantia de emprego é aquela situação que se resolve cumprindo o lapso temporal determinado para que o evento tenha efeitos sobre o pacto de emprego. Como exemplo mais natural, nós temos a garantia de emprego da gestante prevista pelo artigo 10 das disposições constitucionais transitórias da Lex Fundamentalis. Portanto, vencido o lapso determinado para que esse evento tenha efeito sobre o contrato individual do trabalho, deixa de existir qualquer outro tipo de efeito após haver a implementação deste
momento sobre o contrato individual de trabalho. Em sendo assim, o que nos resta de ação individual sobre cada contrato é a mera garantia de emprego. No mesmo diapasão, aquelas temáticas previstas em convênios plurais de trabalho que dão ao trabalhador, por exemplo, em período de pré-aposentadoria, a oportunidade de não ser demitido durante o lapso temporal previsto, normalmente de 1 ano, a não ser que haja uma justa causa praticada por ele. O mesmo se dá, por exemplo, para as garantias de emprego dos dirigentes sindicais, que não podem ser demitidos enquanto seus mandatos estiverem vigentes. Portanto, vamos nos situar na situação de que estabilidade é incompatível com provisoriedade. Estabilidade é sistema de caráter permanente. O que é provisório é sempre a garantia de emprego. Vencidas essas situações, passemos, pois, ao estudo do parágrafo 2º do artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, que veio a lume através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a que se convencionou denominar comumente como reforma trabalhista, e que, como nós já alertamos em aulas anteriores, de reforma nada trouxe, a não ser vincular ao ambiente legislativo algumas situações que já se haviam sido apresentadas ao contexto pelos processos do trabalho, pelos processos do trabalho nas lidas das varas e dos tribunais especializados de todo o país. Não foi diferente com relação a esse parágrafo 2º, que, em prima facie, apresenta-nos a situação de que, se o empregado não presta serviço efetivo ou não está a aguardar ordens superiores, não há tempo efetivo de serviço. E enumera algumas situações em que o empregado não será beneficiado com o curso de tais momentos temporais durante a sua jornada de trabalho. É o caso, por exemplo, do artigo que trata sobre os períodos de assinalação a respeito da jornada de trabalho nos controles de jornada. Diz o artigo 51 da Consolidação das Leis do Trabalho que os períodos que não excederem a 5 minutos não serão computados como de jornada efetiva quando da assinalação dos controles individuais de jornada. O mesmo acontecendo ao término da prestação pessoal de serviços cotidianos. Porque se entende que nestes momentos o empregado não está a aguardar ordens e nem a cumpri-las, e, portanto, não poderia ser adicionada à jornada normal
esse tipo de situação. Por isso é que nós entendemos que esse parágrafo 2º também, como outros tantos trazidos à lume pela reforma trabalhista, seria amplamente desnecessário que figurasse nesse contexto. A importância dessa situação, ela reside no fato de que a manifestação volitiva tem que ser do empregado, ou seja, o empregado tem que querer estar naqueles instantes por uma iniciativa própria, sem a interferência do empregador dentro do ambiente de trabalho. Se houver a obrigatoriedade por ordem emanada pelo empregador, se dissipa toda essa inconsequência legal relativa a esses períodos. Por exemplo, o empregado é obrigado pelo empregador, mesmo que de forma velada, a participar de um culto religioso na sede da empresa, mesmo não sendo ele professador daquela modalidade religiosa, sob pena de que, se ele não participar, ele não terá a vantagem de ganhar alguns pontos que os demais empregados que participarem angariarão perante o empregador. A gente vê com certa regularidade algumas situações em que isso ocorre. O empregador, professando a fé católica, determina que vai haver uma missa no âmbito da empresa para comemorar determinado evento. O empregado, que é um empregado que não professa a religião católica, vamos dizer que ele seja um evangélico, ele não teria o interesse de participar desse evento. Mas, se ele não for, o empregador vai descontar dele algum benefício que será destinado aos que forem. Nesta situação, o tempo destinado a essa apresentação, ele vai ser considerado como tempo efetivo de serviço, porque não partiu de manifestação volitiva própria, livre, desinteressada do empregado em participar do evento, e sim, ele foi obrigado pelo seu empregador a estar presente. O mesmo se diz, por exemplo, a gente via muito, hoje já não tanto, pessoas vinculadas ao Banco do Brasil participando de torcidas organizadas, principalmente na área do voleibol, para participar de partidas da seleção brasileira, que era patrocinada pelo Banco do Brasil à época, e os empregados teriam, além do ingresso no evento, que já seria uma certa benesse, alguns benefícios relativos a essa participação. Naquele caso, a gente entende que há efetiva prestação de serviços ao empregador e, portanto, é computável na jornada de trabalho dos mesmos. Quando o empregado terminou a sua jornada de trabalho e há uma intempérie em curso que o impede de ir para a sua casa, e ele permanece no ambiente de trabalho até que as vias públicas
sejam liberadas, esse tempo não é considerado como de serviço efetivo, a não ser que essa impossibilidade de se dirigir à sua residência seja determinada por ação do empregador. Tem lá a intempérie e está um dilúvio, caindo água e as águas estão cobrindo as vias públicas, o risco de acidente é grande, e o empregador chega e fala: ninguém vai para casa, todo mundo vai ficar aqui até que as vias sejam liberadas e vocês seriam encaminhados às suas residências. Neste caso, não é manifestação própria do empregado, e sim uma determinação do empregador. E, como nós dissemos, o empregador determina e o empregado cumpre. Então, neste caso, esse lapso temporal havido é jornada de trabalho, é computável no momento da jornada do trabalho exercida pelo empregado. Por questões de particulares do próprio empregado, ele permanece no ambiente da empresa sem que esteja aguardando ou desempenhando as funções a ele determinadas que já se encerraram com a jornada cotidiana de trabalho. Neste caso, não é tempo efetivo de serviço. Enfim, em todos os casos em que o parágrafo 2º da consolidação do artigo 4º da consolidação das leis do trabalho apregoa, é necessário que haja a manifestação volitiva do empregado para que o evento não seja considerado como de efetivo serviço. Alguns pontos colocados por esse artigo e por esse parágrafo são tanto quanto contestáveis. Por exemplo, o período gasto para alimentação, em que o empregado se alimenta dentro do ambiente da própria empresa e desenvolve essa alimentação por não haver outra condição para que isso se realize. Por exemplo, as empresas que estão localizadas em situações de difícil acesso, em que o empregado não tem condições de se deslocar para se alimentar em outro ambiente que não seja o do empregador. Neste caso, é computado como tempo de prestação efetiva de serviços. Por hoje, nós vamos nos situar nesta gama de informações, agradecendo a todos a participação nesta aula e pedindo novamente que, se você gostou do nosso ensinamento, se ele foi útil a você, dê o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal para que nós cada vez mais possamos ampliar o nosso grupo de estudos. Muito obrigado a todos. Até a próxima.